Olá, gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos encontros. E hoje vai ser um dia para comentar um pouco mais sobre o TPS, como eu havia anteriormente comentado com vocês. Na nosso encontro passado, eu falei sobre a importância de abordar as questões do TPS de uma maneira adequada, de maneira que vocês não se confundam com o que está sendo pedido, com o que é esperado de vocês. E hoje a gente vai ver alguns exemplos específicos acerca disso, alguns exemplos mais práticos do que é esperado de vocês, como olhar para as questões. Primeira coisa que precisa ser dita, sem sombra de dúvida, é que a cabeça, normalmente, quando se lida com uma questão de certo ou errado, o que eu mais vejo é tentar encontrar, de fato, algo que torne assertiva certa ou errada. Então, ter certeza acerca da informação que está lá, ter certeza acerca da verdade ou da mentira da informação que está sendo exposta. Mas o que a gente percebe nos últimos anos é que cada vez mais questões são apresentadas nas quais é impossível, vocês não vão ter com precisão a informação que é pedida para vocês. Vocês não vão ter certeza acerca se está certo ou se está errado. A tendência direta é deixar essas questões em branco. Mas com cada vez mais questões desse tipo, assertivas desse tipo aparecendo, o que vai acontecer vai ser justamente que você não pode, né? Você deixaria, se fosse por essa lógica, por esse pensamento, uma boa parte da prova de política internacional em branco. Isso é bastante complicado, tendo em vista que é uma prova com muitas questões, uma prova que vai ter uma importância grande em ser aprovado ou não na primeira fase, e especialmente porque a forma de tentar lidar com essas questões nas quais você não vai ter certeza acerca da informação. Primeira lição que vocês não podem esquecer é a assertiva está certa até que haja uma informação inquestionável que faça dessa assertiva errada. É muito comum, com o tempo de preparação cada vez mais longo, que os candidatos partam no pressuposto que a questão está errada ou fiquem procurando pelo em ovo para achar um erro na assertiva. Esse pensamento acaba sendo muito danoso, porque ele vai mais induzir ao erro do que outra coisa. O que vocês têm que pensar é que o examinador ele precisa ter uma informação inquestionável, que não seja passível de recurso para colocar errado numa assertiva, esse é o primeiro ponto. E também é importante sempre lembrar que a prova precisa avaliar os candidatos e que, portanto, ferramentas, estratégias para fazer com que os candidatos consigam responder o maior número de questões é interessante, justamente porque isso vai fazer com que aqueles que sabem mais ou que sabem menos sejam diferenciados e, mais do que isso, aqueles que conhecem a prova também têm uma vantagem importante na hora de fazer, de pontuar, na verdade. Bom, feitos esses comentários prévios, eu vou tratar com vocês de algumas assertivas da prova de 2015 e de 2016, são as duas últimas provas. Eu tenho aqui uma pergunta, não sei se já faz parte do que vai ser conversado hoje, mas vamos ver. Você explicou anteriormente sobre a preparação para questões relacionadas à política externa de parceiros brasileiros, sem necessariamente tratarem das relações bilaterais. Explicou que na terceira fase os fatos são secundários frente à análise das relações, usando o exemplo da questão sobre Japão e China. Mas e quanto à possibilidade de questões desse tipo caírem no TPS? Como se preparar para esse tipo de conteúdo? Vou fazer o seguinte, então, Diogo. Eu vou primeiro abordar os exemplos que eu trouxe acerca da estratégia de responder as questões no TPS. E aí, eu vou comentar um pouquinho sobre isso que você mencionou agora, sobre como se preparar para questões dos parceiros, outros parceiros do Brasil, mas que não vão dizer respeito especificamente ao nosso país. Essas questões, elas têm uma característica distinta, normalmente, a gente vai ver isso, elas não são exatamente inesperadas e, portanto, existem alguns caminhos que vocês precisam explorar, procurar, para conseguir se preparar melhor para essas questões. Eu vou primeiro abordar, portanto, a estratégia de resposta do TPS, nas questões que a gente não tem certeza do certo ou do errado, e depois, então, eu vou comentar um pouco sobre como melhor se preparar para as questões acerca de atualidades, em especial, que têm caído no TPS nos últimos anos. Tudo bem? O pessoal que está no Facebook assistindo, eu vou ter alguma dificuldade em olhar para a tela do Facebook, porque o Zoom para o Facebook, o Zoom é a plataforma onde estou fazendo a aula, tem um pequeno delay. Então, de tempos em tempos, eu vou dar uma olhada no Facebook para ver se tem alguma pergunta, tudo bem? Pessoal que assiste na plataforma mesmo no Zoom, tem um contato mais ágil comigo. Bom, começando então, vou falar um pouco sobre as questões do ano de 2015. E lembrando, o foco é mudar a cabeça de vocês acerca do que esperar ou de como abordar as questões dos TPS anteriores.
O primeiro comentário que eu preciso fazer é acerca do livro, né, nas 1001 questões comentárias do CESP para diplomacia. É um livro que eu acho muito interessante, justamente porque apresenta a vocês o maior número de questões, é muito fácil consolidar esse conhecimento, ou revisar as questões em política internacional nos temas específicos, mas é preciso ter muito cuidado na hora de ver o gabarito que esse 1001 questões apresenta. Por quê? O foco que eles apresentaram na hora de comentar uma questão é falar por que aquela questão está errada ou por que ela está certa. A questão é, primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês, prova de 2015, questão 15, uma questão sobre política externa norte-americana e relações com os Estados Unidos. A questão era a seguinte: os temas prioritários nas relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil incluem a cooperação visando reduzir as desigualdades de gênero e eliminar progressivamente a violência contra a mulher e o tráfico de mulheres, cuja implementação consta em documento específico. Como que normalmente se faz a correção dessa questão? Ela está correta porque existe o documento X. Tudo bem, isso de fato torna a questão correta, mas isso pouco ajuda a gente na hora de fazer a prova. Esse é um documento que não é exatamente conhecido, provavelmente ninguém teria essa informação enquanto estivesse fazendo o TPS, e essa cabeça de eu conheço ou não o documento e ponto, ela vai fazer com que a questão seja deixada em branco. Qual que é a estratégia para lidar com esse tipo de questão do TPS, na qual você não sabe exatamente a resposta, mas você vai ter condições de pensar numa estratégia? Essa questão especificamente. Brasil e Estados Unidos, como vocês sabem, tem uma relação, uma dinâmica bilateral de bastante intensidade, com mais de 30 fóruns de cooperação nos mais diversos temas. Essas são as informações, a primeira informação que vocês têm. Outra informação que vocês têm é que o Brasil se preocupa em termos externos com questões de gênero, especialmente porque esse é um dos temas levantados nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e novamente levantado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, segunda informação que vocês têm. Terceira informação, faz sentido Brasil e Estados Unidos, países abertos, países democráticos que se preocupam com essas temáticas, discutirem, abordarem a situação de gênero, desigualdade de gênero e assim por diante. Portanto, mesmo sem saber se esse documento existe ou não, faz bastante sentido essa assertiva e, portanto, uma boa resposta, um bom chute, não é exatamente chute, ele é fundamentado, seria colocar certo. E, de fato, essa assertiva está correta. Essa é uma forma de pensamento importante, como eu falei, e é assim que diversas outras assertivas vão demandar de vocês a abordagem dos temas. A prova de 2015 tem um outro exemplo que eu quero trazer para vocês. Essa daqui, questão 19, terceira assertiva. A Federação Russa vem utilizando o BRICS como instrumento para fomentar o comércio bilateral com os demais países do agrupamento, o que levou ao crescimento sustentado de seu saldo comercial com o Brasil, que hoje figura entre os 12 maiores parceiros comerciais russos. Você vai saber, na hora da prova, quais são os 12 principais parceiros comerciais russos? Provavelmente não, até porque essa informação, além de ser não exatamente diretamente acessível, vocês vão ter uma atualização constante necessária. E aí, se a gente for todos os anos ter que olhar e decorar a lista dos 15 maiores parceiros comerciais de todos os países citados no edital, obviamente não vai sobrar espaço para se preocupar com muito mais coisa. Consequentemente, o que a gente pensa nessa assertiva? Nós não sabemos exatamente quem são os 12 maiores parceiros comerciais russos, mas nós sabemos que a Rússia não figura entre os 10 maiores parceiros comerciais do Brasil, porque os parceiros do Brasil a gente conhece. Outra informação que nós temos, a Rússia é um importante exportador de gás natural, especialmente para os países europeus, muitos dos quais dependem desse abastecimento russo para o seu fornecimento de energia. Se a gente sabe que a Rússia não é um grande parceiro do Brasil em termos comerciais, se a gente sabe que o produto que a Rússia mais vai exportar não é um que nós importemos dela, essa assertiva tem toda a cara de estar errada, mesmo que você não saiba com precisão, com certeza, se está entre os 12 maiores parceiros. E, de fato, a assertiva está errada. Se a gente pensa em comércio entre o Brasil e a Rússia, isso é uma informação adicional, o Brasil exporta, em especial, carnes para a Rússia e importa, na sua maioria, produtos, ou melhor, a maior porcentagem de importação do Brasil da Rússia vão ser produtos químicos, especialmente para fazer fertilizantes. Então, com as informações básicas que a gente tem, era possível colocar certo, ou melhor, colocar errado, responder essa assertiva.
Tem um outro exemplo que eu quero trazer da prova de 2015, que é na questão 23, que vai falar sobre o regime internacional para a mudança do clima. A quarta assertiva diz o seguinte: a terceira conferência das partes adotou em 1997 o protocolo de Kyoto, que estabelecia o compromisso dos países desenvolvidos listados em seu anexo 1 em reduzir até 2012 5,2% das emissões de gases de efeito estufa em relação aos níveis de 1990. Bom, essa não é exatamente uma questão no mesmo estilo das anteriores, por quê? A resposta para essa assertiva, as informações nós temos, mas ela tem uma importante lição para a gente em termos de como ver a questão. Um grande número de alunos meus, eles vieram depois conversar comigo, depois dessa prova, e falar que colocaram errado nessa assertiva, porque a redução não era 5,2%, a redução era em média 5,2%, porque havia alguns países, como a Islândia, como a Austrália, que poderiam, inclusive, aumentar as suas emissões com base em 1990. Aí a gente para e pensa, o examinador realmente, nessa assertiva, que está comentando informações relevantes acerca de quando o protocolo de Kyoto foi assinado, quais são os países que têm compromisso e qual que é a meta de redução da emissão, ele realmente está querendo saber se você sabe de 5,2% não é para todos e é em média, o examinador realmente está avaliando se você viu a lista do protocolo de Kyoto, de metas de emissão, e você viu que nessa lista tem 2 países que têm possibilidade, inclusive, de aumentar as metas de emissão? Provavelmente não. A informação que o examinador quer saber de você é uma informação relevante que está dentro daquilo que normalmente se dá, mesmo nos cursos, que obviamente os cursos, os professores conhecem a prova, ele quer saber se você tem as informações básicas, o que quer dizer que é muito raro uma porcentagem estar errada ou um ano está errado por pouco. As porcentagens, os números, valores financeiros, eles dificilmente vão ser o problema numa assertiva. O que pode ser feito em relação a ano é colocar anos bizarros ou anos absurdos, por exemplo, falar que o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a República Popular da China em 85, após a redemocratização, quando é uma informação sabida que uma das primeiras medidas do governo Geisel foi estabelecer relações com a República Popular da China em 74, Então, os anos que são referenciais de eventos que são muito importantes, esses sim vocês precisam conhecer. Mas quando tem algum erro, quando esse é o problema da assertiva, normalmente é colocado um outro ano bizarro. Em relação à porcentagem, a mesma coisa. Então, vocês têm que pensar nessas questões, o que é que o examinador quer saber de vocês, o que ele está pensando acerca da informação que vocês têm. As pessoas que foram procurar pelo em ovo, partindo do pressuposto que a informação está errada e falaram, não está escrito em média na assertiva, e por isso eu dei errado, elas acabaram errando justamente essa resposta. O examinador não está avaliando se você sabe se é em média ou não. O examinador está avaliando se você sabe como se estrutura, quando foi formado, quais são as principais medidas estabelecidas pelo protocolo de Kyoto. Isso sim é uma informação relevante. Eu sei que essa assertiva dá problema, eu sei que essa assertiva foi alvo de um grande número de recursos, que muitas pessoas ficaram frustradas com essa assertiva, mas na visão do examinador, que precisa selecionar pessoas para fazerem parte do corpo diplomático brasileiro, faz todo sentido ele focar no grosso dessa informação, na informação que é necessária que você domine, e não em detalhes pequenos acerca da lista de países. Pode parecer que eu estou defendendo aqui o examinador, mas é importante que vocês entendam que o foco é passar estratégias para vocês, para que vocês consigam ter o melhor desempenho na hora da prova. Bom, em 2015, são essas as questões que eu queria abordar com vocês, e eu vou passar agora para algumas questões da prova de 2016, que também vão trazer algumas lições valiosas. De lições nós já temos, portanto, que a informação, vocês têm que pensar no que o examinador exige de vocês, a questão está certa até que haja uma informação que indiscutivelmente torna ela errada, e muitas questões vocês não vão ter certeza, 100% de certeza acerca da resposta, mas vai fazer sentido vocês colocarem certo ou errado com base nas informações que sim, vocês dominam. A prova de 2016, a primeira questão que eu vou trabalhar vai trazer uma outra lição importante. Já na questão 15, a questão sobre globalização, nós temos na terceira assertiva.
Globalização enseja a livre expansão da mobilidade internacional de fatores de produção, do capital financeiro, de investimentos produtivos, tanto de empresas multinacionais, quanto de pequenas e médias empresas de conhecimento e de mão de obra qualificada e informal. Bom, essa foi a primeira prova depois das mudanças que nós tivemos na chancelaria brasileira, e eu tive alguns alunos que partiram do pressuposto de que, por ter mudado a chancelaria, a prova iria mudar a sua percepção acerca dos temas da agenda internacional do Brasil. Essa questão tem problemas, a gente sabe que globalização não está associada a essa tão livre expansão da mobilidade internacional de fatores de produção. A globalização, ela também vai implicar resistência a isso, a gente tem aumento de medidas protecionistas em termos comerciais, muitas vezes, a gente tem aumento de controle de fronteiras e assim por diante. Então, uma avaliação limpa dessa assertiva falaria facilmente que ela está errada. Alguns candidatos partiram do pressuposto de que só porque o direcionamento, digamos assim, do governo que entrou é um pouco mais liberal nesse sentido, tem um viés mais liberal, a chancelaria nesse momento do Serra, e partir do pressuposto, portanto, que essa questão ela tinha um viés, de certa forma, ideológico, um viés que via a liberalização, a globalização como algo positivo, simplesmente, e respondeu que essa assertiva estava certa. Vocês nunca devem pautar a avaliação de vocês de uma assertiva a partir de percepções que levem em conta a ideologia ou percepções que vão levar em conta, enfim, fatores externos à informação que está colocada para vocês. Isso aconteceu também na terceira fase. Tive alguns exemplos de candidatos que acharam que eles deveriam tomar partido contra o governo da Venezuela e tiveram um discurso bastante intenso de crítica do governo da Venezuela, extrapolando, inclusive, o que está no discurso diplomático. Não preciso dizer que quem teve essa perspectiva foi mais penalizado na questão. Vocês têm que se ater ao discurso diplomático brasileiro e vocês têm que avaliar as assertivas no TPS pela informação que elas trazem e não partindo de fatores externos a essa informação. Essa é a primeira lição que a prova de 2016 vai trazer para a gente. Vocês precisam ser o mais neutros possível nessa circunstância para que não haja problemas de enviesar o olhar de vocês acerca de uma assertiva e afastar vocês de uma resposta correta. O segundo exemplo que eu quero dar é na questão 17. E aí, voltando para os exemplos tradicionais de questões que vocês não têm certeza, mas têm condições de responder. Na terceira assertiva da questão 17, é dito o seguinte: sob a justificativa de que o caso grego seria um reflexo da guerra política desenvolvida pelo comunismo internacional nos diversos países, com o objetivo de dominar o mundo, o Brasil apoiou a intervenção de potências ocidentais na Guerra Civil Grega. Essa, sem sombra de dúvida, era uma questão bastante difícil. Em termos de informação, primeiro tema que ela vai abordar é a Guerra Civil Grega. Bom, o TPS inventar informações, inventar guerras civis, inventar qualquer evento desse tipo na prova de política internacional é raro, convenhamos. Se você avaliar a prova dos últimos anos, ele inventar uma guerra civil que não houve é difícil. Nesse caso, a gente vai partir do pressuposto que essa guerra civil de fato ocorreu. Tudo bem. Depois, se fosse pesquisar em um outro momento, iria ver que essa guerra ocorreu na segunda metade dos anos 40. Então, beleza, até essa informação é consistente. O que mais é preciso avaliar? O Brasil apoiou a intervenção das potências ocidentais na Guerra Civil Grega. Então, você precisaria saber que uma guerra civil existiu, que teve intervenção das potências ocidentais, e a terceira informação que seria necessária é se o Brasil apoiou ou não apoiou. É difícil o TPS inventar informação, então a gente vai partir do pressuposto que a guerra civil de fato ocorreu e que intervenção de fato houve. A pergunta que nos resta, que é o que nós precisamos saber, é qual que foi a posição do Brasil acerca disso. A gente vai pensar, nesse contexto dos governos Dutra e do começo do governo Vargas, a gente tem como informação o fato de que o Brasil ele apoiava os projetos estratégicos dos Estados Unidos em troca de tentar apoio econômico. Essa é a postura demandante economicamente do governo Dutra, que se refletiu em sempre o Brasil pedir apoio para os Estados Unidos, mas na falta desses apoios tem uma frustração na seara, tem uma frustração e em 50, Raul Fernandes, ele lançou o famoso memorando da frustração.
Mas a gente sabe que esses pedidos de apoio em termos econômicos, eles se sustentavam no apoio a projetos estratégicos dos Estados Unidos ou apoio político aos Estados Unidos. A gente viu isso, por exemplo, em 52, quando o Brasil assina um acordo militar com os Estados Unidos. Esse acordo militar tinha justamente esse aspecto de tentar barganhar alguma coisa com os Estados Unidos, isso no governo Vargas. No governo Dutra, a gente percebe o apoio do Brasil para o estabelecimento da OEA, o estabelecimento do TIAR. Então, o Brasil apoiava as iniciativas diplomáticas dos Estados Unidos, pedindo apoio econômico de alguma forma em troca. Faz sentido, portanto, durante esse período, o Brasil apoiar uma iniciativa diplomática, política dos Estados Unidos e dos países ocidentais de forma geral no que tange a Grécia? Faz sentido. Então, um bom chute para essa assertiva seria um correto. Eu entendo que essa é uma assertiva bastante difícil, eu entendo que deixar essa assertiva em branco seria algo totalmente compreensível, mas uma estratégia para conseguir pensar nessa assertiva seria isso. A assertiva seguinte também vai ter uma estratégia para a gente tentar, com as informações de domínio comum na preparação, responder. A assertiva é a seguinte: o Brasil absteve-se na votação da resolução da ONU, que, em 1950, declarou ser a República Popular da China culpada pela agressão da Coreia do Norte à Coreia do Sul. Se a gente sabe que o Brasil, nesse período, apoiava iniciativas diplomáticas dos Estados Unidos, em especial, para tentar, com isso, barganhar algum apoio econômico, não faria sentido o Brasil se abster dessa votação. O que faria sentido seria o Brasil votar com os Estados Unidos nessa resolução, nessa votação, de forma a tentar mostrar o seu empenho, mostrar que é um país aliado e país parceiro, que, portanto, mereceria investimentos econômicos. Se você lembrasse dessa característica básica do governo Dutra, 50, nesse período ainda estamos no governo Dutra, seria um bom chute colocar certo nessa assertiva, independentemente de você conhecer ou não essa votação. De fato, a assertiva está certa. Bom, a próxima assertiva que eu vou trabalhar é na questão 19, essa questão de 2016 também. A terceira assertiva dizia: em abril de 2016, a China anunciou o programa de exploração de nova rota marítima na região do Ártico, como forma de expandir suas linhas comerciais no hemisfério norte. Se você não soubesse se ela fez isso ou não, qual a informação que você tem? Que o Ártico tem se tornado cada vez mais, em função do aquecimento global, uma zona na qual os navios podem passar por uma maior parte do ano, portanto tem se tornado uma rota comercial de bastante destaque. Consequentemente, a China, que tem esse projeto de garantir controle de rotas marítimas, para garantir tanto a receber os insumos necessários para manter o seu desenvolvimento, como escoar a sua produção, é razoável que ela busque também ampliar sua presença no Ártico para tentar garantir também essa outra possibilidade de uma rota de comércio. É uma assertiva que, não sabendo a resposta, faria sentido chutar um certo, é uma assertiva correta. Não é só a China que tem se preocupado cada vez mais com o Ártico, mesmo a Dinamarca, a Rússia, o Canadá também têm dado mais atenção ao Ártico por conta dos efeitos das mudanças do clima. No caso da Rússia, por exemplo, a gente pode lembrar que ela, desde 2014, vem reativando bases no Ártico justamente nesse contexto que a gente vê, da região se tornando cada vez mais estratégica em termos econômicos, em termos comerciais, por conta da possibilidade ampliada de navegação. Bom, temos um último exemplo que eu queria trazer para vocês, que é o exemplo mais emblemático de todos, eu acho, de como lidar com essas assertivas, na qual você não sabe se está certo ou está errado, mas tenta mobilizar o conhecimento que você tem. Que é a assertiva, que é a questão 26, a questão que falava sobre a OSCE. Essa foi uma questão que assustou muita gente, uma questão que muitas pessoas deixaram em branco, mas era uma questão fácil. Ao contrário da questão sobre a guerra civil na Grécia, sobre a questão da China, que a gente viu há pouco, essa questão da OSCE era bastante fácil, enfim, não era bastante fácil, mas ela teria estratégias muito mais simples de se pensar se está certo ou se está errada, porque ela não partiria de nenhum conhecimento prévio acerca, por exemplo, da política externa brasileira do Dutra, como foram as questões anteriores que a gente viu. Essa questão tinha no enunciado a seguinte afirmação:
De acordo com o documento Common Purpose Towards a More Effective OSCE, de julho de 2015, a Organização para a Cooperação e Segurança na Europa é a única organização regional para cooperação em temas de segurança na qual Estados-membros de Vancouver a Vladivostok participam em condições de igualdade. A respeito da OSCE, julgue certo ou errado os itens a seguir. Então vamos lá aos itens em si. Primeiro deles, e aí vamos supor que você não tivesse nenhuma informação de base para responder essas perguntas, que você só soubesse da OSCE o que está escrito no enunciado. Os mandatos de maior expressão da OSCE, um dos mandatos de maior expressão da OSCE é a ação coordenada dos Estados participantes no combate ao terrorismo. Essa ação, no entanto, é limitada pelos respectivos dispositivos nacionais e multilaterais de respeito aos direitos humanos e ao direito internacional. Se é uma organização que chama Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, o terrorismo é um tema importante a ser discutido? Não tem nenhuma dúvida acerca disso. Em qual fórum internacional de segurança a gente não tem uma discussão acerca de terrorismo? Então, primeira informação é quase que óbvia nesse sentido. E a segunda, essa ação é limitada pelos respectivos dispositivos nacionais e multilaterais a respeito dos direitos humanos e ao direito internacional. Em algum lugar do mundo, o combate ao terrorismo, ele serve de justificativa aceita, ele legitima você desrespeitar direitos humanos e você desrespeitar o direito internacional? Não. Isso não quer dizer que todos os países vão de fato respeitar os direitos humanos. A gente tem diversos exemplos de violação de direitos humanos ou do direito internacional como a justificativa de combater o terrorismo, mas em todos esses casos há uma resposta negativa da comunidade internacional de forma geral, denunciando essas ações. Essa primeira assertiva, portanto, ela tem informações que são de domínio comum, bastante simples, e é uma assertiva que está correta. Sem saber nada de OSCE, a resposta é bastante clara. Segunda assertiva. A OSCE é uma organização voltada para a promoção da segurança internacional dos 57 estados participantes, com foco exclusivo no controle de comércio de armas e de sua não proliferação, no combate ao terrorismo e em medidas de construção e manutenção da paz e da segurança. Bom, a gente sabe que quando tem questões, quando tem palavras restritivas no enunciado, a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção. Primeira informação aqui que podia estar um pouco complicada. 57 estados participantes. O examinador realmente quer saber se você conta quantos estados participantes tem na OSCE, se a gente sabe que ela vai desde Vancouver até Vladivostok, imaginar que ela tem um grande número de participantes é razoável. Imaginar que o examinador colocou errado nessa assertiva porque não são 57 estados-membros, são 52, isso sim não é razoável. Partamos do pressuposto de que essa informação está correta. Restante da assertiva. Foco exclusivo no controle do comércio de armas, não proliferação, terrorismo, medidas de construção e manutenção da paz e da segurança. Um fórum que tem um tanto número de países e que vai comentar sobre cooperação e segurança, ele tem um foco exclusivo em temas de segurança e relegar outros temas, não discutir outros temas, parece muito forte. Então, pensar que tem esse aspecto restritivo nos temas que podem ser discutidos na OSCE é um pouco estranho, e valeria colocar um errado nessa assertiva. A gente sabe que a maioria dos fóruns internacionais multilaterais, a maioria das cúpulas que a gente vê realizadas, seja a cúpula ibero-americana, seja a cúpula dos BRICS, seja a cúpula das Américas, elas tendem, nas suas discussões, a abordar uma grande variedade de temas. A gente sabe que a agenda internacional tem se ampliado muito mais, especialmente com o final da Guerra Fria, de forma a tratar dos mais diversos temas da agenda que são discutidos internacionalmente, desde direitos humanos, meio ambiente e assim por diante. Nesse caso, a gente pressupor de que uma organização para a segurança e cooperação na Europa não vai tratar, por exemplo, de temas de direitos humanos, ou não vai tratar de meio ambiente, no contexto das mudanças do clima e assim por diante, é um pouco estranho. Essa palavra restritiva, foco exclusivo, acaba tornando essa assertiva de fato errada. Portanto, um bom chute para ela seria, não, essa assertiva carece de algumas informações, portanto, ela está imprecisa. Terceira, as resoluções da OSCE, que são tomadas por consenso dos 57 países participantes, têm caráter mandatório e vinculante.
qual é a chance de uma organização que vai reunir países de Vancouver a Vladivostok ter, como que ele coloca aqui? Ter resoluções vinculantes. Nenhuma, em absoluto. Assertiva que, sem saber o procedimento decisório da OSCE, está claramente errada. E a última, a OSCE mantém programas de cooperação na área de segurança internacional com a OTAN, Nações Unidas e União Europeia. Bom, se ela vai juntar isso no grande número de estados e vai focar em segurança e cooperação, isso faz total sentido. Com a ONU, um dos principais programas refere-se ao apoio à implementação da Resolução 1540 de 2004 do Conselho de Segurança a respeito do controle de proliferação de armas nucleares, químicas e biológicas. Você poderia não saber dessa resolução, não lembrar que ela existiu e provavelmente ninguém lembraria dessa resolução. É razoável imaginar que o examinador colocou uma resolução que não existe, ou é razoável imaginar que o número da resolução ou o seu ano vão ser os problemas, uma resolução obscura? Não, isso não vai avaliar o candidato. O que é razoável a gente pensar? Que a informação que ele quer saber é pensar se o OSCE coopera com outros organismos internacionais e, inclusive, no controle de proliferação de armas de destruição em massa. Sim, a gente pode imaginar que sim, e essa é uma assertiva também que está correta. Então, esse é o último exemplo que eu queria abordar com vocês, e aqui são mostras daquilo que eu venho falado nos nossos encontros anteriores, que é, ao revisitar os TPS anteriores, vocês precisam olhar para as assertivas, partindo do pressuposto que elas estão certas, vocês não têm que se influenciar por questões exógenas ao discurso diplomático brasileiro, ou exógenas à informação que é apresentada diretamente no conteúdo, e vocês têm que pensar o que o examinador está avaliando com vocês nessa assertiva. Da OSCE, ele está avaliando a coragem que vocês vão ter para analisar uma informação que vocês acabam de receber e ver se ela faz ou não faz sentido. É isso que ele está avaliando, e é justo que ele avalie isso. Na posição de diplomatas, vocês não vão enfrentar só problemas com os quais vocês já lidaram diversas vezes, ou que vocês têm uma plena base de conhecimento, de comparação. Vocês vão ter que tomar decisões que não são assim tão bem informadas, mas vocês precisam fazer isso mobilizando os conhecimentos prévios que vocês têm, de forma a tentar garantir um sucesso nessas iniciativas. Esse é o grande objetivo dessa questão sobre a SCE. Então, quando vocês forem ver correção de questão, quando vocês forem ler 1001 questões comentadas, vocês não vão se resumir simplesmente a o que está escrito nos comentários. Não, essa questão está errada porque tem um acordo sobre gênero entre o Brasil e Estados Unidos. Vocês têm que pensar, nas assertivas que estão erradas, eu conseguiria respondê-las com base nas informações que eu tenho, as informações prévias? Vocês vão perceber que, com essa perspectiva, com essa abordagem, vocês vão conseguir deixar muito menos questões em branco na prova, o que vai se converter em uma melhora na nota de vocês. Isso significa que isso vai ocorrer em todos os casos, em todas as assertivas? Não. Algumas assertivas vão ter, de fato, vão acabar pegando vocês, não tem jeito. Só que, quando a gente avalia as assertivas nas quais esse pensamento funciona, elas são muito mais do que aquelas nas quais esse pensamento não funciona. E haverá algumas, sim, que são muito difíceis, que vocês não vão ter, com base nessas informações prévias, uma resposta conclusiva, e que vocês vão acabar deixando em branco. Não tem nenhum problema. O que vocês não podem fazer é deixar 20% da prova em branco, porque isso vai significar uma redução muito significativa na pontuação de vocês. Vocês têm que tentar responder o máximo de questões possível com base no conhecimento que vocês têm de forma direta ou de forma indireta, mobilizando o que vocês sabem para ver se uma assertiva faz ou não faz sentido. Essa é a grande lição que vocês precisam levar daqui em diante, especialmente agora que o TPS aí está perto. Bom, como prometido, eu vou fazer o comentário, né, acerca sobre como se preparar para as questões de terceira fase que vão falar sobre China e Japão, ou sobre Alemanha e Rússia e assim por diante. O que vocês têm que entender é que essas assertivas, elas vão partir sempre, o examinador faz elas com base em alguma coisa que ele viu, alguma informação que ele leu, ou assim por diante. O examinador não é um super-humano que consegue ler absolutamente todas as informações que saem em todos os meios de comunicação, todos os dias. Isso, obviamente, não é esperado. O que a gente percebe, com base nessas avaliações, nas provas dos últimos anos, é que existem alguns meios nos quais os examinadores vão se basear mais para fazer as questões.
algumas mídias, algumas informações, alguns textos. Uma fonte recorrente de questões é o próprio site do MRE. O site do MRE tem se tornado uma fonte importante de assertivas. O Manual do Candidato de Política Internacional também tem sido a origem de algumas assertivas e, portanto, eu recomendo que vocês deem uma olhada no Manual do Candidato. Na parte de Rússia, Alemanha, China, Japão e esses países, ainda que não haja muitas informações, vocês vão ter alguns pontos relevantes que vocês precisam agregar ao seu fichamento. E terceiro, provavelmente as notícias que o examinador acompanha são as mesmas notícias que vocês acompanham. Então, vê o Estadão, vê a Folha, vê os pronunciamentos dos ministros, vê o que se fala nesses meios, no Estadão, na Folha, nas notícias mesmo que o Clipping CACD coloca, vê o que se diz sobre Rússia e Alemanha, acompanhar, por exemplo, né, Rússia e Alemanha, ou Rússia e sobre Alemanha e Turquia, sobre Japão e China, esse tipo de acompanhamento de notícias, que não é muito complicado de se fazer, ele é relativamente rápido, isso não vai tomar mais do que, imagina, 1 hora da semana de vocês, é a melhor forma de vocês conseguirem ter essas informações sobre Japão e China, sobre os outros países. Existem algumas informações básicas acerca das diretrizes gerais de política externa de Japão, de China, de Rússia, de França, de Alemanha. Só que essas diretrizes gerais, elas estão um pouco dispersas, então a forma mais eficiente que vocês têm para ter acesso a essa informação é confiar no professor de vocês e ver com muito carinho aquilo que ele passa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de política externa russa, algumas informações básicas estão relativas à fraqueza da Rússia nos anos 90, a deterioração da situação em termos políticos e econômicos pelas quais o país passa. A partir de 99, começa a Era Putin. A Era Putin tem 2 momentos. Um primeiro momento no qual ele vai buscar colocar a Rússia de pé, então restaurar o controle da economia russa, restaurar o controle estatal de setores estratégicos da economia russa, como o setor do petróleo e de gás. Esse primeiro ponto importante. E segundo, ele vai estar numa posição ainda de relativa fraqueza e, portanto, ele vai ter uma postura mais de diálogo, ainda que cauteloso, com a Europa e com os Estados Unidos. A partir de 99, quando a Rússia já está de pé de novo, ele começa uma política de projeção internacional e de orgulho nacional restaurado, ter uma atitude mais assertiva em relação ao seu entorno estratégico e alguns temas da agenda internacional. É justamente nesse contexto que ocorre a crise da Ucrânia e ocorre a atuação russa, como é na crise da Síria. Essas são as informações básicas. Informações específicas acerca do fato, por exemplo, de que no ano passado a Alemanha acusou a Rússia de guerra de informação, porque acusou a Rússia de manipular informações que eram colocadas pela mídia de forma a prejudicar a imagem da Alemanha. Esse tipo de informação vocês vão ter do acompanhamento das notícias. Isso não tem muito por onde escapar. O que eu recomendo para vocês acompanharem as notícias? O Clipping, sem dúvida, é a melhor forma. Eu preciso fazer aqui um comentário, esse aqui é o papel do Clipping. Mais de 1 ano atrás, mais ou menos, eu comentei que o Clipping colocava muito mais informação do que vocês de fato precisavam, que tinha muito mais notícias, muitas das quais vocês não precisavam ler. Eu devo parabenizar a equipe do Clipping aqui oficialmente, porque eles têm feito um trabalho muito melhor agora, e que eu admiro muito, de selecionar melhor as notícias que são colocadas. E, consequentemente, eu mesmo tenho acompanhado muito mais o Clipping CACD ultimamente. Então, esse é um primeiro comentário que precisa ser feito, uma ferramenta que facilita bastante a vida nesse sentido. Mas, ver as notícias do Estadão, acompanhar as notas do MRE, verem o Sputnik, muitas vezes o Sputnik, ele tem algumas notícias que são um pouco enviesadas, digamos assim, mas eles têm uma cobertura razoável, já foi fonte para questões do TPS, também é uma outra forma interessante de se atualizar. Além disso, tem o podcast do Xadrez Verbal. Eles fazem uma vez por semana um podcast comentando diversos temas internacionais, condensando informações nesse sentido, e, portanto, acompanhar esse podcast é uma forma interessante também de se manter atualizado e se preparar para as eventuais questões sobre dinâmicas que não envolvem o Brasil. Vocês não precisam ouvir o podcast inteiro, tem algumas partes que vocês provavelmente vão ficar tentados e com razão a acelerar, mas funciona de uma forma bem adequada nesse sentido. Tudo bem? Bom, mais alguma pergunta?
Tranquilo então, gente. Por hoje é isso. Acabou demorando bem mais do que eu esperava, mas porque eu acabei trazendo outras tantas questões para vocês. O que eu vou fazer no nosso próximo encontro, semana que vem, vai ser comentar um pouco sobre a prova da terceira fase. Qual é o olhar que vocês têm que ter acerca da prova da terceira fase, tanto em termos de mudanças que a prova sofreu nos últimos anos, também alguns exemplos de como lidar com o enunciado, como lidar com o excerto motivador e como melhor entender o que o examinador está pedindo. Na terceira fase, como quem chega na terceira fase está muito bem preparado, é muito importante você saber o que é esperado, de forma a não ser um candidato muito bem preparado, que tem uma nota baixa e fica afastado do sucesso no concurso. É importante entender bem a cabeça do examinador também, assim como fizemos hoje, para que vocês tenham o melhor desempenho possível, tá certo? Qualquer dúvida, então, de novo, não deixem de me escrever, mandar mensagem no Face, e na semana que vem, quinta-feira, às 7 horas da noite, nos encontraremos, portanto, para falar sobre a terceira fase de política internacional. Um grandíssimo abraço a todos e até mais.